alunos! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar a nossa aula? A aula de número 65 traz o objeto de conhecimento, reconstrução da textualidade e compreensão dos efeitos de sentido provocados pelo uso de recursos linguísticos e multissemióticos, detalhamento, poema, leitura e interpretação, recursos expressivos sonoros, semânticos, gráfico-espaciais, imagens e relação com o texto verbal. Muito bem, então vamos para a nossa aula. Muito bem, meninos, nossa aula é sobre poema, leitura de poemas, certo? Primeiro vamos relembrar o que é poema. Poema é um gênero literário marcado pela musicalidade, pela subjetividade e pela escrita em versos, os quais podem ser elaborados em forma fixa ou livre, ou seja, que seguem ou não um padrão e métrica definidos. Muito bem, então vejam que ele vai trazer uma musicalidade, aí ele fala aqui sobre a forma fixa e livre. Lembrando que a forma fixa, certo? Vai seguir padrão, vai ter a questão da métrica. Quantas sílabas poéticas? Ele decidiu botar 4, 5, então todas ali dentro daquele verso vai seguir 5 sílabas poéticas, por exemplo, tá? Já nos versos livres, ele não vai ter essa pegada ali de exigir métrica, por exemplo, rimas, tá? Já tá dizendo, ó, livres, né? Então, dá um leque maior de criatividade. E aí, dentro do nosso poema, nós temos estrutura, nós temos algumas coisas bem características deles, vamos relembrar também. Já sabemos que o poema ele é feito por versos. Lembrando que versos, quando a gente fala o verso no poema, os versos do poema, nós estamos nos referindo à linha, cada linha do poema, certo? E a estrofe é o conjunto de versos. Uma estrofe, de repente, pode ter 2 versos, 3 versos, tá bom? Então, vai depender ali de como está a nossa estrutura. Aí nós temos a rima, certo? Que é aquela geralmente é feita no final dos nossos versos, joguinho das palavras, às vezes é a mesma terminação, a questão sonora, que já vai dar também ali o ritmo, que vai dar a nossa musicalidade. Ok, gente? E aí a nossa aula é sobre leitura e interpretação de poemas. Selecionei alguns poemas que falam um pouco da fase da nossa vida. Nós temos várias fases no decorrer da vida, né? Temos a infância, a adolescência, a vida adulta, né? Já vem a questão do lado mais idoso. Então, a gente passa por várias fases. Nós temos a questão de ter que escolher caminhos, né? Tudo isso em qualquer fase, desde criança até adulto. E aí a gente vai escolher os nossos caminhos, seja difícil, seja fácil, mas a nossa vida também é feita de escolhas, é feita de momentos. Então, vamos começar a nossa leitura de poemas. O primeiro poema que eu tenho para apresentar para vocês traz o título com pontinho de vista. Vejam só o nosso pontinho de vista. Quem será que está trazendo esse pontinho de vista? Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza, minha nossa, que grandalhão! Muito bem. Olha só, nesse poema mostra aqui que o pontinho de vista, como já tem aí na imagem para ilustrar, né, é de uma criança, certo? Por isso que é o pontinho de vista. Não é porque que ele é criança que ele não tem um ponto de vista, o que ele enxerga, né? Ou quais são os desejos dele, a vontade, né? O posicionamento, ainda mais hoje, as nossas crianças são tão espertas, né? Então, olha, eu sou pequeno,
me dizem e eu fico muito zangado. Então, veja que ele está se referindo ao pequeno na questão de tamanho. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado, ou seja, a cabeça está bem elevada, né? Que ele tem que olhar para as pessoas que são mais altas. E aí ele fala assim, mas que essa questão de ser alto ou baixo é relativo. E aí ele pega um ponto de referência. Qual é esse ponto de referência? A formiga. E aí ele fala que se a formiga falasse, né? E aí lá do chão ela ia chamar ele de grandão, ia achar, nossa, que grandão, realmente, né? Aí ele teria tamanho, ele seria alto, porque o ponto de referência dele é uma formiga. Coitada da formiga, realmente, né? Ela é muito menor, não só em relação à criança, como ao adulto. Então, ele está ali no questionamento também de pontinho de vista. Veja que ele põe a referência, ele referência ao adulto, ele é pequeno, a formiga não. Pode ser também o pontinho de vista no sentido de se posicionar. Às vezes, criança, não, tá bom, não, ela nem sabe o que está acontecendo. Sim, ela tá prestando atenção em tudo, sim, tá bom? Então, veja só a questão de tamanho, ele está se referindo a tamanho, que ele quer crescer também. Se a gente for pensar, ele é grandalhão, um dia ele vai crescer, né? E aí, como eu falei para vocês, dentro da nossa, quando a gente passa aqui no decorrer das nossas vidas, nós fazemos escolhas. Vamos para mais um poema que vai tratar um pouquinho disso, né? Veja só, ou isto ou aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva ou se põe um anel. Ou se põe um anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar no mesmo tempo em dois lugares. Ou guardo o dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo, e vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor, se é isto ou aquilo. Olha só, né? Daí a ilustração muito boa, a questão de escolhas, ou isto ou aquilo, certo? Vejo aí que no nosso poema, ele vem mostrando a questão, olha, de brincar, se ele brinca, se ele estuda, se ele corre, se ele fica tranquilo, foca também na questão de guardar dinheiro. Muito difícil, né, guardar dinheiro. Imagina, às vezes o adulto que tem toda essa consciência de que tem que guardar, economizar, planejar, imagina um jovem, vamos pegar lá nosso pontinho de vista, a criancinha, ver como é difícil, seria difícil para ele guardar o dinheiro lá no cofrinho, que provavelmente muitas das vezes a gente pega, né, e fala para o filho, olha, vamos economizar, a gente tem mania de dar um cofrinho para a criança. Imagina, ele tem dinheiro e ele quer o doce. Como é difícil para ele escolher entre guardar o dinheiro para uma coisa melhor ou o docinho que já está ali na frente dele, só basta dar o dinheiro. Então veja como é a questão da escolha, ou isto ou aquilo. Será que nós estamos preparados realmente para fazer essas escolhas, né? E quando a gente faz, quão peso tem isso, né? Porque muitas das vezes a gente não quer abrir mão, a gente quer o quê? As duas coisas ao mesmo tempo. E lá no poema diz, né? Que aí ele passa o quê? O dia todo escolhendo e ele ainda não sabe se o que é melhor, se é isto ou aquilo. Quanto é difícil isso ou aquilo, né? Estudar ou brincar na hora da aula? Não é difícil? Às vezes você quer estudar, mas a brincadeira tá tão boa. E aí você fica, ai meu Deus, eu brinco um pouquinho ou estudo? Eu estudo agora um pouquinho, depois eu vou brincar. E quando você vai ver, acabou a brincadeira, a pessoa já está fazendo outras coisas. Então, a vida realmente é feita de escolhas. E a gente consegue perceber um pouquinho mais a questão da escolha quando a gente vai crescendo, né? A gente não entende quando criança, a gente quer. Quando vai ficando um pouquinho maior, a gente vai começando a perceber, é mais claro essa escolha.
Então veja que a gente começou lá na infância e agora nesse poema a gente pode já pegar um pouquinho mais da adolescência, a questão das escolhas na adolescência, quanto é difícil as escolhas na adolescência porque a gente está passando por aquela transição, a gente nem se conhecer ainda direito e ainda ter que fazer as nossas escolhas, que às vezes é besta. Ah, mas ele tá tão indeciso assim por causa de um doce a guardar dinheiro. São escolhas que mexem sim com os nossos desejos, com as nossas vontades, no momento que a gente se encontra. Certo? Muito bem, vamos ler mais um poema. Olha só, quando as crianças brincam. Muito bem, quem gosta de brincar? Eu! Apesar da idade, certo? Sempre bom brincar, extravasar. Vamos lá ver o nosso poema. Quando as crianças brincam. Quando as crianças brincam e eu as ouço brincar, qualquer coisa em minha alma começa a se alegrar. E toda aquela infância que não tive me vem numa onda de alegria que não foi de ninguém. Se quem fui é enigma e quem serei visão, quem sou, ao menos sinta isto no coração. Olha só, gente, que maravilha esse poema, né? Falando sobre a recordação da infância. Vamos reler esse poema? Volta a cartela para mim, por favor. Olha só, agora, quando as crianças brincam, percebam que o eu lírico não é mais criança, tá? Quando as crianças brincam e eu as ouço brincar, qualquer coisa em minha alma começa a se alegrar. Olha só, ele está relembrando aí, a partir do momento que ele escuta as crianças brincarem, aí ele fala que vem alguma coisa lá na alma dele, que ele não sabe explicar, né? Porque alguma coisa vem e começa a acender ali nele, trazendo o quê? Alegria, ok? Vamos dar continuidade agora no nosso poema. E toda aquela infância que não tive vem numa onda de alegria que não foi de ninguém. Olha só esse trecho. E toda aquela infância que não tive vem. Perceba que ele vem e mostra, ele fala assim que acende quando ele lê, vê, ouve as crianças, e aqui ele diz que ele não teve infância. E toda aquela infância que não tive vem. Então veja que ele traz uma memória. Será que essa memória é boa? Apesar de trazer uma alegria para ele, mas ele vê que ele não teve a mesma infância. Talvez essa oportunidade de brincar, será? Aí ele diz assim, numa onda de alegria que não foi de ninguém. Olha só, numa onda de alegria que não foi de ninguém. Não foi dele. Ele não participou dessa alegria no momento da infância, né? Se quem fui é enigma e quem serei visão, quem sou ao menos sinta isto no coração. Quem sou ao menos sinta isto no coração. Então vejam só que ele consegue ficar alegre quando ele escuta as crianças e que logo em seguida ele percebe que ele não teve essa infância, né? Então tem uma onda de alegria que ele não viveu naquela época, mas é como se ele estivesse vivendo essa alegria através das crianças ali, né? É tão bom ver uma criança brincar. Aí ele disse que se quem fui é enigma, ou seja, um enigma, ele não sabe quem, né? Então a visão dele, quem serei visão, quem sou eu, ao menos sinta isso no coração. Então, quer sentir isso, esse enigma, essa questão de achar, tá bom? Que viveu uma infância feliz. Então, ele se alegra em ver as crianças brincando, mesmo que ele não tenha passado por este mesmo momento de alegria. Ele não consegue lembrar de um momento da infância com essa alegria, dessa brincadeira. Então percebam quanto a brincadeira faz falta na vida de uma pessoa, quanto ela é importante para o crescimento pessoal e futuramente deixar a formação
deste adulto, né? A gente está vendo aí a questão de escolhas de crianças. Vocês conseguiram perceber que o primeiro poema fala do tamanho, que muitas das vezes a gente é pequenininho, a gente quer logo o quê? Crescer, porque a gente acha que a vida de adulto é melhor. E aí depois ele já vem mostrando, epa, calma aí, que na vida você tem que fazer escolhas. Você está preparado para fazer essas escolhas? Você está preparado para abrir mão de coisas que você também queria e ter mais foco? E aí já passa para uma vida adulta, né? Agora é o lírico ali já mostrando ele adulto e relembrando da infância dele. Né? Uma infância que, infelizmente, talvez não tenha sido tão alegre, com tantos momentos de brincadeira quanto as crianças que ele ouvia. E, apesar disso, ao escutar, trazia um conforto para ele. É como se fosse assim, eu não brinquei, mas tem crianças brincando. Que bom que elas estão brincando. Né? Então ele se alegra ao ver as crianças brincando. Isso é muito legal, porque ele não deixou, de repente, uma mágoa, uma chaga, assim, né? Um trauma, influenciar de forma negativa, certo? No adulto dele. Porque às vezes fala assim, a gente não tem, hoje em dia não é assim, quando eu era criança, a minha mãe fez isso comigo e eu não morri. Quando eu era criança, eu não brincava, porque eu tive logo que trabalhar e eu não morri. Eu tô aqui, feliz. Será? Não morreu, mas quais as consequências disso na sua vida, né? Às vezes é um adulto mal-humorado, que às vezes não gosta nem de ver as crianças brincando, porque já acha que é o quê? Barulho, né? Talvez seja isso lá de uma mágoa, de um momento da infância dele, que graças a Deus o nosso eu lírico não tem essa questão. Certo? E aí eu já falei para vocês que a gente faz o quê? Passagem na nossa vida, é a nossa aula, na nossa leitura dos nossos poemas, a gente está trazendo essas passagens. E aí, como na vida o tempo passa, a gente também vai ficando o quê? Mais maduro, né? Mais experiente e vai também tendo recordações. Dito isto, preste atenção no nosso vídeo. Eu não tinha esse rosto de hoje. Assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio tão amargo. Eu não tinha essas mãos tão sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu mudei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Que espelho ficou retido à minha face? Muito bem, vejam como vocês conseguiram ver, ouvir, pegar a essência desse poema. Vocês observaram a expressão da nossa professora, atriz maravilhosa, o quanto ela interpretou esse poema. Agora vamos ler somente o poema para a gente prestar bem atenção nas palavras? Vamos lá. O poema que a gente viu a professora declamando é Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nestes olhos vazios, nem os lábios amargos. Eu não tinha estas eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Olha só aqui. Vocês conseguem perceber que ela está falando sobre como o tempo passou e o reflexo que dá no seu corpo? Vamos para a última estrofe. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Esse poema maravilhoso, de bastante reflexão, é de Cecília Meirelles, né? Então percebam aí que o poema traz a passagem do tempo refletida na imagem da pessoa, certo? Eles colocam que ele vai falar sobre a questão de que o rosto mudou, é como se ela um belo dia se olhou no espelho e viu o tempo no seu rosto, certo? E aí ela começa a se analisar, meu Deus, olha esse rosto, por que isso?
Eu não tinha esse rosto assim, eu tinha um rosto mais calmo, uma rosto assim calma, eu tinha um rosto mais alegre, não tinha tristeza, não era assim magro, eu tinha mais carne, como a gente diz assim, eu tinha mais colágeno, né? Nesses olhos tão vazios, porque os olhos vão ficando parece que mais fundo, né? Ainda mais que a gente vai usando óculos, quando eu tiro o óculos, meu olho fica mais fundinho, e isso vai acontecendo com naturalidade, inclusive por causa da velhice. Velhice chega, né? Nem esses olhos vazios, nem o lábio amargo, mais fino, talvez devido às dificuldades da vida, o lábio amargo está falando coisas que não são boas, né? Eu não tinha essas mãos sem forças. Então a mão, esteticamente a gente olhando a mão já fica mais seca, né? Vai mostrando mais a idade também. A gente não tem a mesma firmeza de segurar as coisas, ela realmente fica mais fraca em força, né? Tão paradas e frias e mortas, não tem às vezes o mesmo movimento, quando a gente tem, é diferente da mão de uma pessoa com mais idade. Eu não tinha este coração, né? Que nem se mostra, porque ele está tão parado. Então parece assim que não tem mais vida devido à passagem desse tempo, certo? E aí ela fala que ela não percebeu essas mudanças tão simples, tão certas e tão fáceis que a gente vai, mas devido à correria do nosso dia a dia, muitas das vezes a gente não para, certo? Para analisar, para se olhar, para se enxergar realmente. Todo dia eu me olho no espelho, mas será que realmente eu estou me enxergando? Ou será que é algo mecânico? Então veja que o nosso eu lírico ali, de repente se olha no espelho e se dá conta dessa mudança, porque até então ela não tinha percebido isso e começa toda essa reflexão. Onde foi que ela foi parar? Né? Ela diz assim, em que espelho ficou perdida a minha face? É como se ela não se reconhecesse mais, né? Não era essa face que eu vi a última vez. A última vez eu tinha vida, meu rosto era mais iluminado, alegre, meus lábios mais carnudos, eu falava com muita alegria, o meu olhar brilhava. E agora, olha o meu rosto, olha as minhas mãos, né? Não é fácil para algumas pessoas perceber essas mudanças do tempo, né? Mostrando que agora você não está mais tão jovem. É visível no seu corpo, na sua força, você não tem mais a mesma força, a mesma garra de quando era mais jovem. E é isso que acontece aqui com o nosso eu lírico, ela fazendo essa reflexão. É fácil envelhecer, gente? Olha, eu confesso que eu acredito que eu vou ter um pouco de dificuldade em envelhecer, porque a gente quer sempre o quê? Ter vida, juventude, força para conquistar nossas coisas e trabalhar. E de repente você se olhar no espelho e não se reconhecer mais, é difícil, né? Mas prestem atenção que ela fala assim, que ela se perdeu, faz aquela reflexão, e é o que a gente vê muito hoje em dia. A gente se olha no espelho e, infelizmente, muitos jovens não se reconhecem. O nosso eu lírico aqui está falando de uma senhora já vivida, experiente, que talvez devido à rotina dela tão exaustiva, de muitas coisas, ela não percebeu essa passagem de tempo. Mas hoje, muitos jovens se olham no espelho e não se reconhecem. Né? Não conseguem se ver, se aceitar e perceber a importância dessa passagem de tempo. Por mais que eu diga que eu sinta dificuldade em envelhecer, mas a passagem de tempo é importante. Você olhar, eu olho para o meu rosto, eu não tenho mais o mesmo rosto de 20 anos, quando eu tinha 20 anos, né? Não tenho mais a mesma expressão, o rosto muda, não é? Vocês prestem atenção que quando a gente está assim, muito na adolescência, o rosto fica bem redondinho. Você vai ficando mais velho, o rosto vai afinando mais. O meu rosto hoje é mais fino do que quando eu tinha meus 15, 20 anos. Quando eu tinha meus 15, 20 anos e ver minha foto hoje, vão pensar assim, não, a professora fez aquela que diminui a bochecha, esqueci o nome agora. Então vai dizer, não, a professora com certeza fez o procedimento, porque o rosto dela tá mais fino. Não, é exatamente essa pegada da passagem do tempo. Vai se perdendo massa, né? Vai se perdendo colágeno, a passagem do tempo tá aí. Vai chegar a hora. Então, agora que a gente viu uma análise um pouco do poema, vamos prestar atenção novamente e vejam a expressão da professora. Olhe no espelho, porque ela está se olhando no espelho, fazendo essa reflexão sobre ela. Então, atenção.
Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio tão amargo. Eu não tinha essas mãos tão sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu mudei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou retida a minha face? Muito bem, então olha só, eu pedi para vocês virem novamente esse texto, né? No caso, o vídeo, porque a nossa professora ela tem, né, mostrando na sua expressão, no seu rosto, essa passagem de tempo, né? Então vejo que o poema retrata muito. E a nossa aula teve essa pegada de passagem de tempo, foi bem selecionado para mostrar exatamente isso, essa leitura do tempo nas fases da nossa vida dentro do poema. Começamos lá com a criança, falando sobre o seu tamanho, sobre o seu pontinho de vista, que o pontinho de vista, o próprio título dá para entender seu pontinho de vista no referencial, no sentido de tamanho, que ele olha para cima, ele se acha pequeno, ou melhor, acham ele pequeno, então ele tem que olhar para cima, e aí fala que o tamanho é muito relativo, porque a formiga, né, vai achar ele grandão. E se a gente for pegar a questão do pontinho de vista, fala também sobre a visão dele, o ponto de vista, o que ele tem a dizer. Será que a criança não tem voz, né? Não tem querer, ela não consegue enxergar e talvez até se posicionar em certas situações? Lógico que quando eu falo de posicionamento, são posicionamentos do nosso dia a dia, como, por exemplo, escolher sua roupa. Será que a criança não tem uma autonomia de poder escolher sua roupa? Então, como é importante, de repente, os pais falar, filha, nós temos 2 roupas, que roupa que você quer usar? Então, ela ter essa autonomia, ponto de vista preservado. E logo depois, na passagem do nosso tempo, eu trouxe para vocês o quê? A questão das escolhas, né? Então, nossos poemas foram todos pensados para a questão de passagem de tempo, até chegar ao retrato. Certo? A questão das nossas escolhas, que a vida é feita de escolhas. Será que lá no retrato, a nossa personagem, que escolhas ela fez para a vida dela, ao ponto de que quando ela chegou na idade, ela não ter percebido essa mudança no corpo dela? Ou talvez na vida dela, né? E aí vem a criança que talvez não teve uma boa infância, mas cresceu e que mesmo assim se alegra em ver outras crianças brincando. Então traz a questão da memória, agora um adulto já na sua vida tão corrida, no nosso dia a dia de trabalho, casa, de repente família, e se alegrar ainda assim com a alegria dos pequenos, né? Então agora já tem um adulto e esse adulto um dia envelhece. E aí vai fazer o quê? A reflexão da finalização da nossa vida, né? Vai chegando ali a idade, a terceira idade, vamos colocar assim, e aí a gente vai se preparando, porque a gente nasceu o quê? A gente cresce, reproduz e morre, a lei da vida, certo? E aí o retrato, o poema Retrato, representa muito isso, essa pegada aí, reflexão. Como a gente está enxergando a nossa vida, certo? Muito bem, gente, essa foi a nossa aula sobre poemas, né? Leitura e interpretação de poemas. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!